Boa tarde, eu me chamo Ângelo Souza e sou acadêmico do curso de Educação Física, licenciatura, pela Unicentro. O texto a ser explorado se chama O Diagnóstico do Excesso de Gordura por meio dos índices antropométricos em escolares de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele foi desenvolvido por Silvia Beatriz Serra Baruch, Edileia Aparecida Gomes Ribeiro, Elisângela Correia Rios, João Gilberto Fides Valdemar Saturino, Marinho de Andrade, Kesselin de Oliveira Sales Barros de Andrade. E tem como objetivo geral analisar o índice de massa corporal, a circunferência de cintura e a relação entre a cintura e a estatura em escolares de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Com objetivos específicos, tem como classificar o estado nutricional, identificar as medidas de circunferência de cintura e a relação entre a cintura e a estatura e verificar as associações entre os índices antropométricos. Tem como fundamentação teórica a literatura, já que ela se baseia e propõe diferentes índices antropométricos para diagnóstico do excesso de gordura. A obesidade pode ser classificada pelo Índice de Massa Corporal, IMC, por WHO em 2006. Contudo, apesar de sua ampla ampliação no controle e tratamento da obesidade total, ele não determina a obesidade central, que é fator de risco à saúde. A circunferência de cintura é outro indicador muito utilizado, seja isoladamente ou pela relação com a estatura para diagnóstico da obesidade central. Sugere-se um ponto de corte menor que 0,5, ou seja, manter a relação de cintura e estatura abaixo do recomendado pode ser um fator de proteção para a incidência das doenças cardiometabólicas associadas à obesidade central e na detecção do excesso de gordura corporal, indicado por áreas sobre a curva próximas a 1,0, com uma ASC um pouco maior que o índice de massa corporal do que para a circunferência de cintura e a relação de cintura e estatura em crianças de 7 a 10 anos de idade em ambos os sexos. A metodologia utilizada foi a seguinte: a pesquisa foi desenvolvida com 148 escolares de 7 a 17 anos em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com média de idade de 10 a 16 anos. O estado nutricional foi determinado pelo IMC, segundo o Manual do Projeto Esporte Brasil de 2007. Para as medidas de cintura, a classificação utilizada foi circunferência de cintura normal, por McCartney, Jarrett, Crowley em 2001, e foi utilizado o teste de T, de Student, para análise da diferença entre duas amostras, presumindo variâncias desiguais, as correlações foram estimadas por meio do método linear de Pearson. As principais conclusões das contribuições para o campo acadêmico da educação física. O resultado desse estudo, os resultados observados nesse estudo são semelhantes a de outros estudos na associação entre CC e RCEST, com riscos de distúrbios metabólicos, ressaltando a utilização desse indicador na prevenção precoce da obesidade central e no controle das doenças crônicas. Mostram forte associação entre índice de massa corporal, circunferência de cintura e relação de cintura e estatura e fatores de riscos metabólicos que favorecem a incidência de doenças cardiovasculares. Estudo realizado em pré-escolares de Botucatu, em São Paulo, verificou que mais de 40% das crianças não obesas apresentaram CC acima dos limites de 67,9%, das crianças eutróficas, com medidas elevadas de circunferência de cintura, ou seja, constatou-se obesidade central em crianças eutróficas, correlação significativa entre índice de massa corporal e circunferência de cintura, e 65,6% das crianças apresentaram medidas acima da normalidade de circunferência de cintura. Concluindo esse estudo, então, os índices antropométricos avaliados expressam valores de referência que determinam riscos à saúde,
Apesar das medidas de relação cintura e estatura se encontrarem abaixo do limite proposto, verifica-se correlação positiva com o índice de massa corporal. Ressaltando esse indicador para a predição de obesidade central, entretanto, devido ao tamanho da amostra, sugere-se mais estudos com amostra representativa e análise mais acurada para fins de diagnóstico em levantamento epidemiológico.